Olá, deputado federal Alessandro Molon. Agora a gente já está no ar plenamente. Os alunos já podem começar a fazer pergunta pelo chat aí quando quiserem. Agradecer aos alunos que estão presentes e que vão chegando, porque a gente acabou uma live, Molon, uma live colada na outra. A gente estava com uma live agora do Frei Davi e ele acabou 5 horas em ponto. Né? Então, as pessoas estão daquela live mudando para essa sala aqui. Primeiramente, quero lhe agradecer muito a sua presença, você já esteve com a gente várias vezes. A Estácio está fazendo 50 anos esse ano. A gente estava preparando, como no ano passado o senhor esteve, um grande evento. Me chame de você, Vitor, por favor. Não, um evento presencial, mas infelizmente, diante da pandemia, a gente teve que se adaptar e começar o evento de forma online. A Estácio, quando começou, Molon, ela tinha 30 alunos aqui no Rio Comprido. Hoje ela tem 40 mil estudantes, é um número muito grande, né? Acabou de adquirir a IBMEC agora, então esse número vai aumentar mais. E a gente está comemorando esses 50 anos, assim, iniciando o nosso movimento de alunos e ex-alunos. Quero agradecer muito a sua presença, dizer que o seu tema é muito bem-vindo nesse momento para debater o Brasil, se há uma crise entre as instituições, se não há, se há um rompimento institucional, como o senhor analisa todo este quadro, né? Lembrando que muita gente colocando pano quente aí nas questões, então há também percebo aí, com base nas outras lives que a gente ouviu, muita gente que prefere não entrar nesse assunto, né? Fica um pouco mais distante, e o senhor pediu para falar sobre esse tema e eu aí abri para os alunos e falei para os alunos perguntarem bastante, para tirar todas as dúvidas com o senhor sobre esse cenário político. E o senhor é um dos homens que tem exercido a sua liberdade assim de maneira mais plena. Cada vez mais a gente percebe que tem menos pessoas exercendo a liberdade de expressão no Brasil na política, né? Então, para nós é uma alegria ouvi-lo, como professor de Direito, professor de História, como colega aí de profissão da área jurídica, colega acadêmico, o senhor é muito bem-vindo. Frei Davi mandou um abraço para o senhor imenso, e a palavra é do senhor. Eu vou me reduzir aqui, ó. Não, mas não precisa se reduzir não, Vitor. Eu não estou te ouvindo agora. Agora acho que fechou seu microfone. Fechei o microfone para ouvi-lo e voltamos tá aí com as perguntas no final. Perfeito. Bom, Vitor, eu queria cumprimentá-lo, agradecer a gentileza do convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você, com vocês que nos acompanham. Muito obrigado pela oportunidade. Antes de mais nada, o meu cumprimento a Estácio pelos 50 anos da universidade, né? Uma universidade que vem prestando um serviço muito importante para o Brasil e não por acaso crescendo, com grandes professores, com grandes alunos, né? E se espalhando pelo Brasil. Então, parabéns a você. Por favor, transmita a todo o corpo da Estácio o meu respeito, a minha admiração, o meu carinho, a direção, todos os profissionais que ali trabalham e também a todos os estudantes. Queria agradecer a presença de quem nos acompanha aqui. Vitor, eu não tenho como não ser totalmente franco e sincero, né? Quer dizer, eu acho que esse momento é um momento que não dá para a gente passar pano, né? Acho que a gente precisa falar a verdade, especialmente quem é profissional do direito e quem tem preocupação com o futuro democrático, né? Eu acho que a democracia vive, sim, um momento muito delicado no país. Eu acho que há uma crise institucional colocada, que já foi mais forte entre Congresso e Executivo, entre Poder Legislativo e Executivo, e que agora é mais forte entre Executivo e Judiciário. Perceba que não houve nenhuma crise entre o Judiciário e o Congresso e o Poder Legislativo. Sempre em um dos polos está o Poder Executivo. Por quê? Porque, lamentavelmente, o presidente da República ele não consegue compreender o que é um sistema democrático, o que é a democracia que pressupõe a separação de poderes, né? Quando alguém é eleito presidente da República, esse alguém não vira um rei, né, que concentra em suas mãos os poderes todos, né? O soberano numa democracia é o povo. E o povo elege seus representantes para o poder legislativo
elege o governante para o Poder Executivo e, através dos concursos públicos e também da aprovação dos eleitos, se forma o Poder Judiciário e a cúpula do Poder Judiciário por indicação do Executivo com a anuência do Legislativo. Né? E o presidente da República está comprando briga com todos esses poderes, como se ele fosse o único a exercer algum cargo público, a exercer algum poder. Então, é muito grave o momento que a gente vem vivendo. O presidente está atacando o Supremo ultimamente, já atacou o Congresso e participou de manifestações defendendo o fechamento do Congresso e do Judiciário. Ele, propriamente, não defendeu isso com as palavras dele, mas ele participou de atos que defendiam isso e divulgou atos que defendiam isso. Né? Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida, não sei se alguém tem, no Brasil, alguma dúvida sobre as reais intenções dele. Eu acho que ele, se puder, ele fecha o regime. Eu acho que esse que é o desejo dele. Né? Já explicitado de várias formas. Os filhos dele já fizeram várias ameaças à democracia, já falaram em AI-5, já disseram que se ocorresse aqui o que ocorreu no Chile, que teria que se fechar o regime. O outro filho disse que a democracia não permite que se alcance as mudanças tão rapidamente, como quem diz, numa ditadura sim. Então, sem falar que o presidente da República já homenageou torturadores, já negou que a ditadura foi ruim para o Brasil. Então, há todos os elementos. Né? E, recentemente, o filho do presidente disse, não é mais uma questão de se haverá ruptura, é uma questão de quando haverá ruptura. Então, veja, com tudo isso, fica claro, na minha opinião, Vitor, o que está se preparando para o Brasil. Né? Se você me perguntar se há condições disso se legitimar no Brasil, eu acho que não. Eu acho que há no Brasil uma opinião pública majoritariamente contrária a isso. Uma pesquisa de opinião recente mostrou que 83% dos brasileiros são contra uma ditadura e 8% são a favor. Então, isso me leva a crer que não há condições, as instituições não são favoráveis, a imprensa não é favorável, a maioria da população não é favorável, a OAB não é favorável, a maioria das igrejas não é favorável. Então, é diferente do quadro de 64, quando várias dessas instituições eram favoráveis a um golpe de Estado. Agora não. Mas, independente disso, é o que o presidente quer. Então, esse é que é o ponto, entendeu? Eu acho que ele deseja, mas, ao mesmo tempo, não há condições, ele procura uma desculpa. O que me leva a me preocupar com as manifestações que estão programadas para amanhã. O meu partido, o PSB, recomendou que as pessoas ainda não fossem às ruas. Embora seja totalmente legítimo que as pessoas queiram ir e até que decidam ir, eu acho que ninguém pode incriminar ou recriminar quem decidir participar de uma manifestação. Nós não faremos crítica a isso, mas a nossa recomendação foi de que não se participasse, seja porque isso vai facilitar a disseminação da pandemia, seja porque, de outro lado, o outro problema disso é o risco de se cair numa armadilha e se usar esse argumento para se fechar o regime. Então, eu acho que a gente vive um momento muito delicado, muito grave, de ameaça de crise institucional e de ameaça da democracia. Eu paro por aqui para não falar demais e vou te abrindo para você fazer perguntas e a gente trocando. Deixa eu modificar aqui, que eu estou aprendendo a ser cameraman nas nossas lives. Molon, eu compartilho dessa sua preocupação, e não só por conta do presidente, achei que o presidente, como em todos os sistemas presidencialistas brasileiros, e até antes no Império, ele faz parte de uma estrutura de pessoas que chegam ao poder com ele. Para se manter presidente do Brasil, é necessário que se tenha muito apoio de empresários e de várias classes, né? De pessoas que têm o poder na mão. Isso foi para Dom Pedro II, foi para Dom Pedro I, foi para os presidentes da República Velha e por assim dizer. E, recentemente, eu vi uma entrevista do secretário de governo
eu acho que é secretário de governo, é um dos generais aí que faz parte da cúpula do governo, onde ele defendia o pensamento ideológico deles e sempre usava a expressão para o presidente da República, chefe da nação, chefe dos poderes, chefe. Ele fazia questão de dizer isso. Ele é o grande chefe geral da República. Ele é o grande... Expressões que já não dizem respeito com o atual cenário político, né? O político é servo da população, né? Servo servorum, como o Papa. Ele não é chefe de nada, ele, na verdade, é chefe até no sentido de chefe de servir primeiro, né? Mas eu percebo que é um pensamento de uma parte das pessoas que compõem o governo. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas políticas mais acadêmicas, no sentido, quando um presidente eleito por voto majoritário, ele ganha o poder e passa a ter maioria, né, maioria, se ele não tem esse direito, essa autonomia para implementar aquilo que ele pensa ser o correto. Como é que você vê isso? Que é o que ele fala sempre. Eu ganhei com o voto da maioria da população. Então, eu recebi dessa população este direito de governar de forma que eu desejo, né? Bom, aqui a gente tem dois pontos, né, Vitor? Você já foi a Brasília, né? Você conhece lá a Esplanada dos Ministérios. Assim, para quem não conhece, se lembrar das imagens que passam nas televisões sobre Brasília, sobre o Congresso, talvez nunca tenha reparado uma coisa, mas que vale a pena chamar a atenção, e aquilo, primeira vez que eu me dei conta disso, eu fiquei pensando, mas por que isso? Repara bem, Vitor, na Esplanada dos Ministérios, você tem ministérios de um lado e de outro, né? Uma fila de prédios iguais, né? E ao fundo dessa fila de prédios iguais, o que é que a gente vê? O Palácio do Congresso. Não é verdade? Eu não sei se para você isso já causou uma certa estranheza, mas para mim, eu em princípio diria que ali deveria estar o Palácio do Planalto. Não é isso? Você tem um ministério atrás do outro e lá no meio o que deveria estar? O Palácio do Planalto, onde fica o chefe dos ministros. Mas Oscar Niemeyer e Lúcio Costa não fizeram isso. Eles colocaram no centro o Congresso Nacional, como casa do povo, casa da representação. Por quê, Vitor? Porque no Congresso Nacional estão representados 96%, 97% dos brasileiros. No Palácio do Planalto está representado 60% dos brasileiros. 65%. Por quê? Porque não é nenhum presidente da República que seja eleito com 100% dos votos. No máximo 60%, 62%, no caso do atual presidente, 55% dos votos válidos. Já o Congresso, não. Então, o poder legislativo, primeiro, ele é mais representativo do que o poder executivo. Isso o faz mais importante que o executivo? Não. Mas também não faz menos importante. O poder executivo não está acima dos outros poderes. E a prova disso é que Lúcio Costa e Oscar Niemeyer fizeram do prédio do Congresso o mais alto da Esplanada. Muito mais alto que o Palácio do Planalto. Muito mais imponente que o Palácio do Planalto. Mais alto que o Supremo. Mais alto até que a Catedral, que fica também naquele mesmo platô. O que os arquitetos quiseram dizer com isso? O poder do povo é o poder supremo. E o poder do povo está representado, sobretudo, no Congresso Nacional. Então, se é verdade que o presidente da República foi eleito pela maioria da população para governar, ele deve tentar implementar o seu programa? Deve. Ele deve tentar aprovar as leis que ele prometeu tentar aprovar quando foi candidato. Mas ele não pode obrigar o Congresso a aprovar as leis que ele quer. Ele tem a obrigação moral perante a população de mandar aqueles projetos. Mas o mesmo povo que o elegeu colocou lá um outro Congresso. É o mesmo povo, não é um povo de um país diferente. Então, por exemplo, se eu tenho uma visão contrária, por exemplo, ele tem a pretensão de liberar arma para todo mundo. Eu sou contra. Eu fui eleito
deputado federal dizendo que eu sou contra liberar armas. Eu não posso chegar lá agora no Congresso e, diante de um projeto do presidente para liberar armas, eu votar a favor, porque ele prometeu apresentar esse projeto e ele foi eleito. O meu eleitor vai dizer, Molon, mas você também foi eleito por mim e você se comprometeu comigo na campanha a votar contra as armas. Então, esse jogo entre os poderes é um jogo democrático. Ele propõe e o Congresso decide, e dentro daquilo que já é lei, ele governa. Ele pode governar seguindo os seus princípios? Pode, desde que isso se encaixe dentro da Constituição, que ele jurou defender. Quando ele tomou posse perante o Congresso, ele jurou defender a Constituição, respeitar a Constituição. Eu também jurei defender a mesma Constituição que ele. Então, esses são os nossos limites. Ele não é o chefe da nação. Ele é o chefe de governo. Ele é o chefe de Estado. Ele representa o país perante os outros países e ele comanda o governo. Agora, o governo vai governar dentro das leis. O governo é poder executivo. Ele vai executar o quê, Vitor? As leis. Quem é que decide as leis? O poder legislativo. Ele vai executar. Se ele diz assim, não, mas eu quero mudar a lei, volta para o Congresso, como deputado ou como senador. É lá que se faz lei. Ao ser eleito presidente da República, o que ele vai fazer? Dentro das leis que existem, ele vai governar. Ele tem margem de manobra? Tem. Por exemplo, ao fazer orçamento, ele manda um orçamento para governar de acordo com o programa dele. O Congresso recebe orçamento, vota a favor do que acha certo, vota contra o que acha errado. Ele pode vetar, depois apoia um veto lá, e o Congresso derruba o veto ou mantém. Ele quer constituir uma base? Ele pode constituir, ele pode tentar convencer o Congresso, ou ele pode apelar para a velha política que ele sempre condenou e a qual ele se entregou, dando cargos para o Centrão para constituir uma maioria na casa. Repare que ele parou de atacar o Congresso. Por que ele não tem atacado o Congresso? Porque ele está aumentando a base dele no Congresso em troca de cargos. Agora o canhão dele vira contra o Judiciário, porque no Judiciário ele não consegue oferecer cargos para ter maioria no Judiciário. Então, por isso que ele ataca o Judiciário nesse momento. É muito grave, assim, é uma falta de compreensão. Eu não sei se você viu, você que é profissional do direito também, advogado atuante, já ganhou várias ações, inclusive ações populares, que muitas vezes não é fácil, né? Você sabe, Vitor, como qualquer estudante aí que nos acompanha, que os decretos não estão acima das leis, estão abaixo das leis. E ele disse uma vez, não sei se você se lembra recentemente, que ele tinha descoberto que a caneta dele tinha tinta e que ele, se não podia fazer, ele podia fazer decreto, como se o decreto estivesse acima da lei. Como é que alguém passa 28 anos no Congresso sem saber que o decreto está abaixo da lei? Isso é uma coisa que a pessoa tem que aprender no primeiro ano do Congresso ou no primeiro ano do estudo do direito. Você tem leis e abaixo delas os decretos que regulamentam as leis. Eles não se sobrepõem às leis. Eles detalham o funcionamento da lei. Mas ele não pode ser contrário à lei. Ele tem que estar alinhado com a lei. Então, esse é que é o problema, né? Quer dizer, não tem a compreensão mais básica de qual é o papel dele. É muito difícil o momento que a gente está vendo. Eu sei que eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Eu sei seu papel. É o papel pode perguntar. no Vaticano, mas eu faço questão de fazer essas perguntas, às vezes fora de foco, Molon, porque você sempre foi um deputado muito comprometido com a ética. As pessoas que te conhecem aqui do Rio de Janeiro, te conhecem de Brasília, sabem do seu compromisso, o compromisso ético, o compromisso seu com a retidão das coisas. Mas é preciso dizer, e esse é o pensamento da grande maioria dos brasileiros, que o Congresso Nacional foi e é infectado por problemas éticos gravíssimos. Problemas éticos gravíssimos. E o presidente Bolsonaro, assim como, para complementar a crítica, Adolf Hitler foi na Alemanha, assim como o ditador italiano, assim como o ditador português. Essas pessoas precisam de um tipo de causa para poder implementar o seu projeto ideológico, né? E a causa dele foi
exatamente a falência do sistema político. A falência do Congresso, especificamente, tinha lá o Poder Executivo com a sua falência também. Então, ele ganha a eleição, Molon, quando ele se coloca contra o Congresso Nacional, nesse primeiro momento. Então, quando ele chega ao poder, ele vem com autorização popular, assim como Hitler teve também, autorização popular. Assim como na Itália de Mussolini, Mussolini tinha aprovação popular, depois foi espartejado pelas ruas de Roma. Mas tem muita gente hoje ainda que gosta do Mussolini. Muita gente. Devemos a Mussolini algumas coisas da história, né? Inclusive, alguns centros, alguns ou muitos cenários turísticos de Roma, né? Mas, então, existe ele defende que ele tem essa autorização, essa legitimação, inclusive, de passar por cima daquilo que o Congresso Nacional representa. E o que o Congresso Nacional representa? As leis. E aí vou te dizer uma, que foi tema da nossa live de ontem, 9 horas da noite, que foi sobre o pacote anticrime. O que os alunos descobriram através de uma palestra de uma promotora, Cláudia Barros Porto Carreiro, e eu também tive essa oportunidade de descobrir, que o projeto aprovado pelo Congresso mais beneficiou aqueles que estão respondendo pelos crimes no Congresso do que beneficiou a população, o ideal anticorrupção. Então, essa é a pergunta. Se o poder que o presidente diz exercer, ele não se legitima porque as pessoas são contra o Congresso que aí está. Essa que é a questão. Como você vê isso entre os pares? Porque quantos lá estão envolvidos em corrupção? Quantos lá estão envolvidos em problemas, investigações no Supremo Tribunal Federal, investigações no Ministério Público? E aí ele se utiliza dessa ferramenta para dizer, olha, eu sou contra tudo isso. E isso tem reverberado pelo povo brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Vitor, acho que a sua pergunta é corretíssima. Agora, repare. Primeiro, Bolsonaro nunca foi contra a velha política no Congresso. Ele sempre foi parte dela. Os partidos dos quais ele participou sempre foram os partidos mais envolvidos nos escândalos. Inclusive nos escândalos recentes. Se você pegar o Mensalão, o partido que tem mais gente envolvida lá, no Petrolão, são parlamentares dos partidos aos quais ele foi filiado. Então, primeiro, ele nunca foi contra isso. Segundo, quem é que ele está trazendo para a base do governo agora? Exatamente esses partidos. E como que ele está trazendo para a base do governo dele? Com a mesma prática que levou a todos esses escândalos. Nomear pessoas indicadas por esses partidos para cuidar de contas de bilhões de reais. É o que ele está fazendo. De novo. Só que, infelizmente, ele descobriu uma maneira de fazer isso e, aparentemente, enganar uma boa parte da população. Ele ataca essa prática. Ele fala que isso é um absurdo e faz. Isso é que é uma coisa assim, muito impressionante, né? Como esse fenômeno da desinformação é um grande risco para a democracia, né? Essa é a minha preocupação que chega. É exatamente o tempo que nós, democratas, passamos sem levar a política à população. A população não sabe desses fatos. Não acompanha. A população pensa que o Bolsonaro é uma novidade contra a corrupção. Não, por exemplo, quando ele fala, eu sou contra esse negócio de dar cargo em troca de apoio, a pessoa ouve isso e pensa, ele é contra. Essa mesma pessoa não sabe que ele faz isso. Porque ele disse que ele é contra. Mas aí é que está a minha preocupação. O Bolsonaro, nós já percebemos que ele, eu acho que o povo já está percebendo, até por causa da denúncia aos filhos, né? Eu lembro quando propus a ação popular contra o Crivella, nepotismo, você sabe que foi a única
a ação de nepotismo que verdadeiramente no Brasil derrubou alguém do cargo. Nunca se derrubou. No STF, a única ação que retirou alguém, verdadeiramente, foi essa. Eu conversei com o Crivella depois, porque a gente não tem inimigo, a gente tem que ter diálogo, né? E eu expliquei para ele, Crivella, a pior coisa que você pode fazer é trazer a sua família para o poder político que você exerce. Sem dúvida. Né? Então, o fato do Bolsonaro ter todos os filhos na política, menos um, né? 2 a recém, criou um problema para ele e criou uma facilidade. Né? Mas não é essa a minha preocupação. Não é a gente já sabe que o Bolsonaro tem telhado de vidro. A gente vai dizer, não, ele enriqueceu através da política, os filhos estão envolvidos. Não, mas o problema é que o núcleo de poder dele, militar, são pessoas que não têm esses problemas. E são pessoas que concordam com esse pensamento. E o pior, essas pessoas, não sei se o senhor vê dessa forma, elas não foram eleitas. Mas elas é que tomariam poder, porque nessa ideia que o senhor está emitindo, que há um risco de rompimento institucional, na verdade não é o Bolsonaro que se torna o todo-poderoso. Na verdade, é o que as pessoas estão fazendo agora ao colocar que as Forças Armadas são o equilíbrio da nação. O artigo 146 se criou essa interpretação de que as Forças Armadas são o equilíbrio da nação, são o poder moderador. Então, eu acho que nós temos perdido, não sei se isso se percebe, tanto que as pessoas falam, o melhor cenário seria o Mourão. As pessoas começam a defender essa ideia. Né? Então, o que pode estar nessa fumaça, que o Congresso, ao Supremo, ao bater no Bolsonaro, o Bolsonaro ao bater no Congresso, o Congresso bater no Bolsonaro, na verdade, não está deixando as pessoas observarem que há um grupo que pensa igual a ele, um grupo ideológico. E isso é que diz até que tem um filósofo por trás, né, que faz essa defesa, que criou a mentalidade. E esse é realmente um grupo que a gente não pode negar que tem força no país. Então, a pergunta que eu tenho falado com o senhor é de que forma que essa minoria democrática vai fazer diferente do que uma minoria que existia na Itália fez, uma minoria que existia em Portugal não fez, a minoria que existia na Alemanha não fez. De que forma que nós vamos resistir a isso? Bom, primeiro, assim, eu acho que a sua pergunta é corretíssima. Eu acho que tem gente que está em volta dele que não faz a mesma coisa que ele, mas que concorda com o pensamento dele. E um desses pensamentos é essa aberração, que é imaginar que papel de Forças Armadas é ser poder moderador. Isso não existe. Não é papel das Forças Armadas nem interpretar a Constituição e nem ser poder moderador de coisa nenhuma. O papel das Forças Armadas é garantir a soberania brasileira sob o comando do Estado brasileiro, o comando civil. Né? E, eventualmente, em operações de garantia de lei e de ordem, manter a ordem nacional excepcionalmente. Né? Por isso é que eu me preocupo com o uso que podem querer fazer amanhã de qualquer confronto ou qualquer conturbação que tenha. O medo que eu tenho é do presidente usar isso como argumento para um fechamento autoritário como ele deseja, ele está só buscando pretexto. Né? Agora, o papel das Forças Armadas não é esse. Eu acho, sabe, Vitor, que os altos oficiais das Forças Armadas não seriam descomprometidos com a Constituição a ponto de apoiar uma aventura qualquer dele. Eu acho que eles não deixarão que ele tente isso. Mas, se permitirem, vai ficar muito ruim para a história das Forças Armadas, que demoraram décadas para reconstruir a sua imagem depois da ditadura. Saíram muito mal da ditadura, foi muito ruim para as Forças Armadas a ditadura. A nova geração de oficiais não tem nada a ver com isso. Sabe, eu acho que um outro papel para as Forças Armadas tem compromisso com a democracia, a maioria absoluta. Pode ter gente lá que flerte com uma ditadura? Pode. Mas eu não acho que seja a maioria nem a regra, eu acho que é a exceção. E, por outro lado, eu acho que também a maioria da população brasileira, teve uma pesquisa recente, acho que foi do Datafolha, que mostrou que 83% dos brasileiros defendem a democracia e são contra uma ditadura.
e 8% são a favor. Então, eu acho que na sociedade esse apoio a uma medida de força ele é muito minoritário. E acho que as pessoas, mesmo grande parte que votou nele, no fundo, não apoia uma coisa dessa. Tem um pequeno grupo que apoia, porque não sabe o que é uma ditadura, porque se soubesse não falaria uma bobagem dessas, mas a maioria absoluta não apoia. Então eu tenho, sim, a esperança de que a gente possa resistir. Não acho que nós somos uma minoria, acho que somos uma maioria. Quem é minoria é o grupo de pessoas em torno do presidente que apoia uma aventura maluca dessas. O que imagina a situação do Brasil, Vitor, o Brasil nunca foi tão mal visto no exterior como está sendo agora. Nunca foi. A situação da gente é dramática. Você imagina o Trump, que é o principal aliado do Bolsonaro na política externa, ontem fez uma declaração dizendo que se ele tivesse agido igual ao Brasil, teria sido uma desgraça. Esse é o maior aliado do Bolsonaro. Então, assim, isso é para mostrar como a nossa imagem é péssima no mundo. Péssima. Ele está nos envergonhando perante o mundo, está nos humilhando. Agora, você imagina se ele tentar uma virada autoritária, o que eu acho que ele deseja e receio que ele vá tentar. Que embarcar numa coisa dessa, entendeu? Aí sim o Brasil fica parecendo uma república de bananas, entendeu? Uma coisa assim, não é do terceiro mundo, não é do quinto mundo, do sétimo mundo, sei lá que mundo que é, porque seria uma desgraça para a gente assim. O mundo inteiro nos olharia com péssimos olhos, né? Eu espero que não ocorra, eu espero que a gente consiga evitar isso e eu espero que o governo seja afastado. Porque, olha, Bruno, Vitor, não é só por causa dos ataques à democracia, não. Além disso, além dos ataques à democracia, além dos ataques às instituições, além da interferência na Polícia Federal para evitar que o inquérito avançasse contra seus filhos e aliados, sabe, para proteger os apaniguados, além disso, é a forma como ele está conduzindo a pandemia. Você imagina, Vitor, assim, nós vamos virar o segundo país em número de mortos em breve, infelizmente. Sabe, o Reino Unido tem pouco mais de mortes do que a gente. Tem 4 mil a mais do que a gente. O Brasil está em terceiro, vai virar segundo, infelizmente. Vamos subir nesse pódio da vergonha, um pódio da vergonha. Sabe, que o Brasil está prestes a subir. E qual é a reação do governo a isso? Esconder os números. Não é assim, o presidente sabotou o enfrentamento da pandemia o tempo inteiro, desacreditou o distanciamento, estimulou que as pessoas fossem às ruas, deu mau exemplo, apertando a mão das pessoas depois de limpar o nariz com a mão, sem usar máscara, ainda para... Olha, um desastre. Não preparou a rede hospitalar, não ajudou os estados e municípios aqui no Rio de Janeiro. Sabe, o que ele ajudou concretamente o estado do Rio, a cidade do Rio? Não ajudou. Esse dinheiro não chegou. Então, assim, as pessoas estão morrendo, está começando a ter fila de cadáver para ser sepultado. Eu vi um depoimento de um trabalhador em cemitério, o cara dizendo, olha, nunca vi isso, engarrafamento de cadáver. Imagina, fila de cadáver. É uma desgraça o que está acontecendo no Brasil. Qual é a solução que ele tem? Esconde os números. Então, assim, diante disso, como ficar inerte? Como não pedir o afastamento do governo? Como é que a gente... Se você faz isso, você vira conivente. Né? E aí quem estuda direito sabe que se você bobear, você vira cúmplice de um crime. Então precisa dizer, não, disso aí eu não participo, não aceito, e denunciar. É o que a gente está tentando fazer. Não é fácil, não é porque ele estimula a agressão, a agressividade contra quem pensa diferente, a perseguição, fez isso com jornalistas, faz isso com a oposição, sabe? Então não é fácil, mas é necessário, é um dever da gente, um dever de cidadania. Né? E assim, quem está estudando direito, lê com atenção os jornais, se informe com cuidado, sabe? Isso é muito grave o que está acontecendo no Brasil. Eu, pessoalmente, eu acho que você também, Vitor, eu, pessoalmente, nunca vivi uma situação dessa na minha vida pública. Nunca vi o Brasil passar por isso. Eu tenho 48 anos, vou fazer 49. Eu não me lembro de um período tão ruim, sabe? Isso não é uma questão de direita e esquerda. Isso não é uma questão de direita e esquerda, porque tem governo de direita, tem governo de esquerda, tem governo de centro. Isso é do jogo democrático. Você concorda, discorda? Agora não. Agora é um ataque, uma ameaça à democracia como um todo. É uma situação muito, muito séria, muito grave, sabe? É muito preocupante o momento que o Brasil atravessa. Você sabe, Molon, se é verdade, eu tenho que parar de fazer minhas perguntas. Tem um bando de perguntas aqui para eu fazer, nós temos pouco tempo. Eu só posso te afirmar o seguinte, como meu amigo, você sabe, falou que eu tenho vários processos. Eu já tive a oportunidade de processar e ganhar aqui várias vezes
processo contra o prefeito do Rio de Janeiro. Hoje eu trabalho na prefeitura, para você perceber isso, eu sou assessor do prefeito, mas o senhor perceba, eu fui responsável por retirar o filho dele, né? E sempre houve diálogo. Eu processei, para o senhor saber, todos os vereadores do Rio de Janeiro, todos os vereadores, nunca recebi ameaça, Molon, nunca recebi. Eu processei por algo grave, eu queria tirar o salário de todos eles, que há ilegalidade lá. Eu sou amigo do Jorge Felipe, o presidente da Câmara, conversamos, processei ele várias vezes. A primeira vez na história que eu tive medo real, de advogar contra o governo é o governo Bolsonaro. Medo de entrar na justiça e ser assassinado. Medo real. Nunca tive. Olha que eu estou falando. Isso por si só, sem que tenha acontecido nada, só o fato de você sentir isso já é gravíssimo. Já é gravíssimo, é isso. Concorda? Quer dizer, isso já mostra que alguma coisa está mal no Brasil. Alguém poderia dizer, não, mas o Vitor sentiu isso, mas ninguém fez nada contra ele. Mas não importa. Isso é que vai caracterizando um regime autoritário. Impede o exercício da advocacia. Isso já impede. Claro. Porque existem várias causas que eu percebo e eu vejo outros grandes advogados pedindo para eu entrar. E aí, quando eu falo, eu não vou entrar por causa dessa questão de segurança da família, etc., o medo é real. E nunca senti esse erro. Olha que eu já advoguei contra vereadores na Câmara de Vereadores milicianos. Mas nunca me ameaçaram como na política. Entendeu? Entendiam isso. Uma coisa é a milícia, outra coisa é a política. Né? Até porque minhas causas, Molon, nunca foram pessoais. Por exemplo, eu coloquei a causa para diminuir o salário de todos os vereadores, dos 55. Mas o cara teve que se defender, contratar advogado, etc. Ficava danado da vida, mas nunca fui ameaçado. Vamos às perguntas aqui. A Catiane está fazendo uma pergunta aqui, ó. Deputado, como você vê o fato de confundirem liberdade de expressão com liberdade para falar ou até insultarem, ferir, macular algumas pessoas que pensam contrário ao seu pensamento? Como você vê o uso equivocado desse princípio? Essa é uma pergunta ótima, né? Como é que é o nome da aluna, Vitor? Catiane. Catiane, a sua pergunta é ótima. Isso é a diferença entre um direito e um crime, e um abuso de direito, né? que descamba para a prática de um crime. A gente tem liberdade de criticar. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Supremo. O presidente da República tem o direito de se manifestar contra decisões do Supremo? Claro que tem. Ele pode dizer numa rede social que ele acha que foi uma injustiça o que o Supremo fez no inquérito das fake news? Pode. Ele pode dizer que acha... Ele tem o direito de, por isso, ameaçar o Supremo? Não. Ele não tem esse direito. Ele tem o direito de, por isso, atacar a honra do ministro Alexandre de Moraes? Não, não tem esse direito. Uma coisa é discordar da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Uma coisa é dizer que a decisão é errada, que a decisão é absurda, que a decisão é A, B, C. Outra coisa é ele, a partir disso, estimular que as pessoas vão à porta da casa do ministro Alexandre de Moraes atacá-lo, como foi feito. Percebe? Quer dizer, então, as pessoas têm o direito de discordar de políticos? Tem. Podem achar que eu estou dizendo aí um monte de bobagem. Tem todo o direito de dizer isso. Não concordo com nada que o Molon falou, isso é um absurdo. Tem todo o direito, não é crime nenhum. Agora, partir daí para acusar ou atacar a honra, a imagem, a reputação das pessoas, persegui-las, tentar destruir a imagem delas, isso é crime. Injúria, calúnia, difamação. Então, a liberdade de expressão ela não se confunde com a liberdade para destruir a reputação de pessoas. Não existe liberdade para isso. Existe liberdade para você manifestar a sua opinião sem cometer crimes. E a mesma coisa é confundir liberdade de expressão com desinformação. Né? Por exemplo, você mentir sobre os efeitos do fim do distanciamento social, dizer que não faz diferença nenhuma. Isso é desinformação. Isso não é liberdade de expressão. Não é? Tem uma coisa que está acontecendo no Brasil que é confundir opinião com fato. Né? Então, isso tem a ver também com a maneira como as pessoas veem a ciência. Eu me lembro, tive um debate na Câmara, tem 2 anos, era sobre agrotóxicos. Aí nós chamamos lá os pesquisadores da Fiocruz, do Instituto Nacional do Câncer, né? E fizemos uma pergunta para eles.
doutores, porque são pesquisadores doutores, além de médicos, têm doutorado, né? Segundo as pesquisas de vocês, agrotóxico causa câncer? Aí os dois disseram, causa. Aí um deputado colega meu disse, não, isso é a opinião deles. Não, isso não é uma opinião. Isso é um fato que foi evidenciado com pesquisas científicas, né? Isso não é uma opinião. Então, é um pouco essa confusão que está se fazendo no Brasil. Cada um pode dar a opinião que quiser. Bem, opinião é uma coisa. Outra coisa é um fato. Né? Por exemplo, está anoitecendo aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou. Né? São 5h48 e está ficando escuro lá fora. Isso é um fato. Isso não é uma opinião minha. Agora está mais escuro do que há 1 hora atrás. Eu estou vendo aqui pela janela. Né? Então, isso é diferente de falar está tarde demais para sair. Ir à farmácia comprar um remédio com máscara e tudo mais. Bom, isso aí pode ser uma opinião. Mas o fato é que agora está mais escuro do que antes. Então, a diferença entre fatos e opiniões, né? A gente tem até um ditado no direito, né, Vitor, que diz que contra fatos não há argumentos. Né? Então, essa é a diferença entre fatos e opiniões. Então, isso também tem a ver com essa coisa de confundir liberdade de expressão com as coisas estão meio sem limite no Brasil, está tudo meio confuso. A gente tem que traçar novamente, redesenhar os limites entre as coisas. Todos temos liberdade de expressão, não temos, por isso, o direito de destruir a imagem e a reputação das pessoas. Quem fizer isso pode ser alvo de processo e terá que responder por isso. Né? A Tatiana fez uma pergunta aqui, mas o senhor já respondeu, sobre a posição do senhor sobre o bloqueio das informações sobre a Covid-19 que o governo federal está fazendo. Eu anunciei hoje, Vitor, que a gente vai entrar no Supremo contra isso, vamos representar o TCU e vamos também convocar o ministro da Saúde para que ele vá à Câmara tentar explicar o inexplicável, porque acabei de ver aqui, vi aqui no Twitter, agora o portal voltou ao ar, o portal do governo, mas ele não tem mais o número total de mortes nem de infectados. Ele só diz quantos casos novos teve naquele dia. Ou seja, estão escondendo a informação, né? Tentando de toda forma esconder a verdade, porque ela é muito ruim para o governo. Né? Para o Brasil como um todo, mas a culpa é do governo. O Matheus pergunta para o senhor quais são as principais medidas para acabar com a corrupção enraizada no nosso país. Cita aqui o fato do Rio de Janeiro, né? E aí eu complemento a pergunta que o Bolsonaro defende que a corrupção diminuiu no governo dele. O que você acha sobre isso? Como combater a corrupção, que é a pergunta do Matheus, e como é que o senhor vê o momento da corrupção no Brasil atual? Bom, assim, primeiro, lamentavelmente, eu não vejo que a corrupção esteja diminuindo. Né? Por que eu não vejo que a corrupção está diminuindo? Porque acho que o presidente tem dado um péssimo exemplo ao tentar proteger o seu filho das investigações sobre corrupção. Né? Um filho dele, atualmente senador, é acusado de corrupção, de se apropriar de um dinheiro que não era dele, e que era de funcionários, de botar esse dinheiro no bolso. Né? E o Bolsonaro está impedindo que o filho dele seja investigado por isso. Trocou o diretor da Polícia Federal, disse que também por preocupações desse e de outros processos. Né? Não especificamente desse, que está a cargo do Ministério Público Estadual, mas outros processos que podem, de alguma maneira, colaborar para que se chegue a informações graves sobre os filhos dele, envolvimento com outros tipos de crime e assim por diante. Então, infelizmente, eu não tenho segurança para dizer que a corrupção está diminuindo. Em segundo lugar, ele está adotando a mesma prática que ele criticou na campanha, de entregar cargos poderosos, com muitos recursos, em troca de apoio no parlamento. Aí eu te pergunto, Vitor, por que alguém quer indicar o diretor financeiro de não sei o quê? Infelizmente, eu não consigo acreditar que é para fazer política. Infelizmente, em geral, é para desviar dinheiro, quer dizer. Em geral, não são áreas que são voltadas especificamente para políticas públicas. Em geral, são áreas que controlam grandes orçamentos. Isso, infelizmente, lamentavelmente, tudo indica que seja para roubar. Né? Agora, como é que a gente reduz a corrupção no Brasil? Primeiro, acho que isso é uma questão cultural. Né? Acho que a gente tem que disseminar a ideia de que a corrupção é duplamente grave. Primeiro, porque ela moralmente é errada. Então, por que a gente tem que lutar contra a corrupção? Primeiro, porque isso é errado em si, é um crime, né? Isso não se faz, isso é imoral, vai contra a moral, vai contra os valores que a gente defende. Né?
Cada um deve ter aquilo que é seu, aquilo que lhe cabe, e não roubar o que não é seu. Muito menos roubar de todos, porque a corrupção é roubar de todos, né? No Brasil, às vezes, há uma certa confusão, como se o público fosse aquilo que não é de ninguém. O público não é aquilo que não é de ninguém. O público é aquilo que é de todo mundo. Então, quando se rouba dinheiro público, está se roubando o dinheiro de todo mundo. Mas tem uma coisa mais grave. Você veja esse caso do Rio de Janeiro, se essas denúncias contra o governo do Estado se confirmarem. Como é que alguém pode, num momento desse, ter coragem de roubar dinheiro da saúde, com as pessoas morrendo por falta de respirador? Como é que se pode fazer uma coisa dessas? Sabe assim, é mais grave do que em outros momentos, que já é grave. Eu acho que, nesse caso, precisa de uma pena maior. E por desviar dinheiro da saúde. E num momento como esse. Agora, a corrupção ela também é errada por outra razão. Porque ela agrava o principal problema do Brasil, que é a desigualdade. Então, eu sou uma pessoa muito preocupada com a desigualdade. Por isso, eu me considero um progressista. Eu acho que o maior problema do Brasil é a desigualdade. A desigualdade se apresenta de várias formas. Como desigualdade socioeconômica, como desigualdade de gênero, entre homens e mulheres. Mulheres ganham menos do que homens para fazer o mesmo trabalho, em geral é assim no Brasil. Desigualdade racial. O Brasil é um país racista, infelizmente. Temos que reconhecer para mudar. Não é porque a gente acha bonito ser racista, ao contrário. A gente está denunciando para mudar. E também é uma desigualdade regional, né? Quer dizer, entre sul-sudeste, norte e nordeste, entre zona sul do Rio de Janeiro e Baixada. Então, o Brasil é muito desigual, muito. A corrupção, ela agrava esse problema da desigualdade. Por quê? Porque tira o dinheiro que iria para o combate à desigualdade, na educação, na saúde pública, e coloca no bolso de uns poucos. Então, assim, primeiro, a gente tem que convencer a sociedade que isso é inaceitável. Em segundo lugar, nós temos que reforçar os órgãos de investigação e de punição. Então, não pode fazer intervenção na Polícia Federal para proteger os filhos e os amigos. A Polícia Federal tem que ter autonomia para investigar. Mas não foi isso que aconteceu. O presidente trocou o diretor para evitar que isso aconteça. Então, tem que garantir a autonomia dos órgãos para que eles possam agir livremente. Terceiro ponto, tem que fazer leis melhores. Eu tenho projeto de lei lá. Quer ver um exemplo? Tratar a corrupção como único crime. Acabar com essa história de corrupção passiva e ativa. Fazer um tipo único de corrupção. Um tipo penal único. Que, segundo os promotores do Ministério Público com quem eu conversei para apresentar esse projeto, facilitaria a produção de provas e a condenação de culpados. Então, melhorar a legislação. Agravar a pena dos crimes de corrupção. Sobretudo considerando o montante. Para quem é estudante de direito, sabe que se um agente público qualquer receber 10 ou 20 reais para fazer algo que é sua obrigação ou deixar de fazer algo que é sua obrigação, incorre em corrupção. Na verdade, o termo correto seria peculato, né? Mas, assim, isso é grave. Mais grave ainda é alguém que desvia milhões. Então, tem que, também, na minha opinião, ter uma incisividade maior, uma penalidade maior para quem desvia muito. Não é reduzir a pena de quem desvia pouco, mas é agravar a pena de quem desvia muito. Então, tem uma série de aperfeiçoamentos legislativos que eu acho que precisam ser feitos, né? E, assim, transformar isso numa obsessão nacional. Agora, não basta não ser corrupto. Não ser corrupto é o mínimo. Mas não basta não ser corrupto. Para o país melhorar, a gente tem que ter gente honesta e competente. Porque também, infelizmente, o que aconteceu foi que o Brasil acreditou. Primeiro acreditou errado que o Bolsonaro era contra a corrupção. Está se vendo que não é. Né? Mas ainda que ele fosse, não basta. Porque, veja, digamos que não tivesse nada de corrupção envolvendo ele e a família dele. Olha o desastre que está sendo o governo dele contra a pandemia. Isso não tem nada a ver com corrupção. Isso diz respeito à loucura dele, à insensatez, à negação da pandemia, a apostar no fim do distanciamento, sabotar as medidas. Então, a gente tem que eleger governantes que sejam honestos, ótimo, mas exigir mais deles. Honesto é o mínimo.
É dever, é obrigação, não é favor. Além disso, a gente tem que ver quem tem competência, quem é qualificado. Juntar essas duas coisas, acho que é uma coisa importante. Não estou te ouvindo, Vitor. Acho que está fechado seu microfone. Tem várias perguntas, mas o tempo é curto. Eu vou fazer uma última pergunta e também, junto com a resposta, o senhor também fará as últimas palavras para os alunos. É uma pergunta que eu achei muito interessante, que é... Aqui, vamos lá, deixa eu procurar aqui. Eu estava seguindo a ordem, mas essa eu achei que a gente tem que... Tá aqui, da Regina. A Regina pergunta: o que justifica o presidente Rodrigo Maia se recusar a abrir o processo ou analisar os pedidos de impeachment? Já tem mais de 30 pedidos. Olha, Vitor, eu acho que aí há duas razões. Eu acho que a primeira é que o presidente da Câmara entende que o papel dele nesse momento ainda no Brasil é tentar fazer uma mediação entre o governo, o Congresso, o Judiciário. Ou seja, ele acha que o papel dele é evitar que o caldo entorne, né? Então, tentar acalmar o Bolsonaro, botar alguns limites, acalmar o Congresso, acalmar o Judiciário. Eu acho que ele está equivocado sobre o papel dele. Eu acho que não é esse o papel dele, porque eu acho que o presidente já cometeu crimes demais para continuar à frente do país. Mas isso é uma opinião pessoal minha, é uma avaliação minha. Ele tem uma avaliação diferente do papel dele, eu discordo da avaliação dele, estou aqui falando claramente, mas eu acho que essa é um pouco a pegada dele nesse caso. Ele acha que ele tem que, digamos assim, promover um consenso entre todos. Eu sempre defendo o consenso e o diálogo, mas eu acho que há limites. Não dá para você dialogar com alguém que está querendo te destruir. Você tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes, chega uma hora que você diz: isso aqui não tem jeito. É da natureza, às vezes, da pessoa de ter uma atitude assim. Eu não acredito que o Bolsonaro queira governar dentro de uma democracia. Eu acho que ele deu todas as provas que ele quer governar como um ditador. Ele, se puder, ele fecha o Congresso, ele fecha o Judiciário. Eu não acho que ele mudou de ideia. Eu acho que agora ele não precisa atacar o Congresso, porque ele está conseguindo maioria lá, em troca de cargos. Agora, no fundo, o que ele desejaria é fechar o Congresso e o Supremo, né? Então, eu discordo da visão que o presidente da Câmara tem. Agora, além disso, eu acho que ele também avalia que o presidente da República tem ainda o número de votos suficiente para evitar que o impeachment avance. Então, eu acho que também tem essa outra dimensão, essa outra razão pela qual ele não faz andar. Eu acho que ele faz as contas e acha que, como não tem voto para isso avançar, não tem maioria para isso, é melhor ele não dar andamento e, de alguma maneira, gerar uma grande movimentação, uma perturbação, porque isso, evidentemente, mexe com o país, se não tem maioria para avançar, e se pode ser que, sendo negado isso, o presidente ainda saia mais forte do que quando começou. Então, acho que aí tem umas considerações dele de natureza, digamos assim, de cálculo político, de avaliação política do cenário, e outra do que é o papel dele, de como ele pode contribuir nesse momento do país, né? Eu discordo da avaliação dele de qual deveria ser o papel dele nesse momento, mas eu concordo com ele que não há número para aprovar o impeachment na Câmara ainda não há. Eu acho que a sociedade está se convencendo, mas eu também acho que ainda não há voto para isso, para que isso seja aprovado na Câmara. Não estou te ouvindo, Vitor. Momento bem difícil. Difícil. Que a gente passa, como falamos lá no início, que eu falava com o senhor que existe uma maioria. E nesse sentido que nós somos minoria ainda, que permite, e esse é o sistema, pelo menos, democrático nesse momento. Eu quero agradecer muito a presença virtual do senhor no nosso evento. Eu sei que o senhor tem um compromisso logo depois, agradecer a todos os alunos que estão participando. E eu queria dirigir umas palavras a você, Vitor, te agradecendo pelo convite. Você é sempre muito generoso comigo, muito atencioso, me convidando para os eventos da Estácio. Eu fico muito honrado com isso. Eu quero agradecer a todos os alunos que nos acompanharam e dizer que o Brasil espera muito de vocês, os estudantes de todas as carreiras, né? Eu sei que a Estácio tem uma quantidade enorme de cursos, e aqueles que trabalham com direito, uma palavra especial dirigida, porque o Brasil precisa de muitos advogados e advogadas, profissionais do direito, operadores do direito, comprometidos com a democracia. A democracia depende muito de vocês,
e eu tenho certeza de que a Estácio está formando grandes profissionais que vão ser grandes defensores da democracia para construir um país melhor para todos. E os estudantes de outros cursos, eu tenho certeza de que cada um na sua área, cada um como cidadã e cidadão, vão fazer isso também. Então, um abraço grande, obrigado por terem assistido, e a você obrigado pelo convite, Vitor. Eu que agradeço, Molon, muito obrigado por dispor do seu tempo. Eu sei que você está numa correria imensa nas atividades como deputado federal, e conte com a gente sempre para divulgação de ideias, debates. Essa eu acho que é a função da universidade, a gente está debatendo, conversando, não deixando morrer essa chama da democracia. Obrigado, Molon. Muito obrigado, Vitor. Um grande abraço para você e para todos. Tudo de bom, pessoal. Obrigado. Fiquem. Pessoal, eu quero agradecer a quem acompanhou as lives de hoje, agradecer as lives agradecer a presença de vocês, pedir desculpas hoje que a gente teve um problema agora na entrada, né? A senha não era a senha exatamente da live. De qualquer maneira, eu vou disponibilizar, já está sendo disponibilizado no site, a gravação, a primeira e a segunda gravação vão ser disponibilizadas. Então, vai ter o vídeo na íntegra lá de todas as lives, vocês vão poder assistir depois. No caso da de hoje, a gente vai disponibilizar também. A gente vai convivendo nesse ambiente de debate, é muito bom, pessoas a favor e contra, o ambiente tem que ser bastante democrático, a favor, contra o governo, a favor, contra qualquer dos temas. Eu quero... O site é o Estácio.live, é o mesmo Estácio, o mesmo, Luciana, o mesmo site onde você fez a inscrição, você entra e vai estar lá em breve o link do vídeo na íntegra para aquelas pessoas que quiserem assistir, né, e quiserem tirar alguma dúvida. É sempre bom deixar esse material que pode servir para pesquisa, pode servir para várias pesquisas. Eu, por exemplo, na live do Frei Davi, eu estou terminando o doutorado agora, então meu tema já está pronto, mas um tema muito bom é estudar essa questão da escravidão, né, as leis de escravidão, fazer uma pesquisa de quantos juízes negros tem no país, quantos desembargadores negros. Você vê quando ele falou que tem menos de 1%, como isso é complicado, como é difícil. Então, é um tema. Então, a gente vai buscar nesse vídeo, acaba buscando um material de divulgação. Eu quero deixar uma dica para vocês. Eu ia falar com o Molon e não falei, mas talvez vocês gostem de assistir. O pessoal que está em casa agora está fazendo maratona de live, né? E tem uma live que tem eu acho que é no Now ou no Netflix, ou está no Now e no Netflix, que é uma situação inversa, né? Que chama-se Hugo Chávez. Hugo Chávez é aquele que foi presidente da Venezuela e depois, teoricamente, virou ditador. A gente está falando de um governante de esquerda, né? Então, e o interessante é que as pessoas vão dizer uma mentira. Porque a gente ouve, eu também só descobri depois que eu vi o filme, o seriado é grande, que houve um golpe militar na Venezuela. Percebam bem, o Hugo Chávez, quando foi militar, ele tentou um golpe. O exército tomar o poder na Venezuela. Mas esse golpe ele falhou e ele foi preso. Então ele saiu do exército e se tornou candidato a presidente da Venezuela e foi eleito pelo voto popular, ou seja, o povo a favor de Hugo Chávez. E depois ele faz com que as pessoas, já no poder, comecem a eternizar o mandato dele. Então, através da democracia. Por quê? Porque é um encontro dele com o comandante Fidel Castro, em Cuba, na época, e Fidel diz para ele, olha, a maneira de tomar o poder hoje não é mais com o exército, é pelo voto. Então, você ganha através do voto e continua para sempre. Eu peço para assistirem, para que você possa entrar nesse assunto de debate, né? Sobre Bolsonaro, contra ou a favor, e cada um com a sua posição. Eu acho que tem que ser pessoas a favor e contra a liberdade completa de expor. Mas é muito legal você ter esse exemplo da Venezuela, que é de esquerda,
né? Não é de direita, é um ditador, mas é um ditador de esquerda. E esquerda e direita. Depois vocês vão perceber que, não, na verdade, é personalista. E isso eu acho que vale a pena a gente ver o seriado para poder pensar isso aí de uma forma macro. Não, o nome do seriado, Débora, é Hugo Chávez. Hugo Chávez. E aí você vai refletir um pouco sobre Hugo Chávez, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sempre fala da Venezuela. Eu queria muito ter a oportunidade, eu não tive, de visitar a Venezuela, mas eu queria visitar a Venezuela agora, depois da pandemia, na crise, para saber se é verdade o que as pessoas dizem, né? Sobre o Estado lá. Eu já tive com muitos imigrantes que falaram que realmente a situação lá é terrível, né? Mas quero lembrar que o Hugo Chávez foi eleito por voto popular. O Bolsonaro também foi eleito por voto popular. O Lula também foi eleito por voto popular. Fernando Henrique também foi eleito por voto popular. Então, nós é que levamos essas pessoas para lá. Depois, se a gente está sentindo alguma dificuldade, fomos nós que elegemos. Então, sempre essa responsabilidade é nossa, né? Então, a gente tem que ter isso. Aqui o José Ricardo Rocha está dizendo que a democracia no Brasil está consolidada e, apesar de não ser perfeita, é uma democracia jovem, né? Então, é um debate aí que a gente tem que estar sempre promovendo. Então, eu aconselho esse aí para a gente debater mais. Tem vários seriados maravilhosos, eu imagino. Vocês também, depois vocês mandam para a gente seriados para a gente assistir também, que é sempre importante aí a gente ter seriados que a gente possa debater. Eu estou preparando também, o pessoal que estava ontem na live da Cláudia, eu estou preparando o sorteio do livro dela. Então, eu vou mandar para vocês, a gente vai fazer um sorteio meio diferente, a gente vai fazer uma live específica para fazer o sorteio. Entende? Então, a gente vai ter uma live para fazer o sorteio ao vivo, para que as pessoas vejam que é um sorteio correto. Eu vou aproveitar, vou sortear outros livros também numa live paralela, live de sorteios. E aí a gente faz uma live de sorteio com todo mundo que participou das lives para a gente conversar. Daqui a pouco, até o final da noite hoje, envio o certificado para todo mundo. Peço desculpas pelo primeiro erro do certificado. Peço desculpas pela senha de hoje. Peço desculpa também para o pessoal que está escrevendo. Às vezes a pergunta não é feita, porque o palestrante tem um horário fixo, né? Era bom que cada um pudesse ficar mais tempo para a gente poder fazer todas as perguntas, né? Queria muito que as perguntas todas fossem respondidas, mas a gente vai tentando selecionar por ordem aí essas perguntas. Amanhã, nós vamos ter 2 lives diferentes, porque essas eu nunca fiz, né? Uma é direito ambiental. Uma live de direito ambiental com um rapaz super jovem, que é o secretário de Meio Ambiente aqui da Prefeitura do Rio, formado em Direito pela PUC, e ele é o presidente, olha que legal, presidente das grandes cidades brasileiras, das capitais em meio ambiente. Então, ele vai tratar sobre a gente, sobre Pedro Simão, está falando do Lênio. Eu estou combinando com o Lênio, vai ser semana que vem, ou sexta ou sábado ou domingo, eu já te digo. Tá, eu tô combinando com ele, vai ser uma palestra top. O Lênio é considerado um dos melhores professores do Brasil, né? Agora, então, amanhã a gente vai ter esse debate sobre meio ambiente. Quem gosta de meio ambiente, a minha ideia é a gente falar de um tema que as pessoas gostam. Não é minha área é constitucional. Eu gosto desses assuntos aqui, política, etc. Mas eu tenho o dever de partilhar com vocês a área ambiental. É uma área que a pessoa pode querer seguir e a gente conversar sobre isso. E ele quer tratar sobre gestão de meio ambiente nas grandes cidades, que é uma coisa maravilhosa. E na parte, um pouquinho depois, lá para as 5 horas, aí nós vamos ter uma live que eu acho que é específica para as pessoas que gostam de um tema que não é minha praia, que é futebol. Né? Quem gosta de futebol, esse é o cara que tem uma carreira consolidada, advogado da FIFA, para conversar com vocês sobre os problemas do futebol. Hoje o governador parece que liberou os jogos de futebol. Né? Então, vamos conversar sobre isso, contrato de jogador, como é que está o futebol, como é que vão ser os jogos. E isso é direito, e tem um tribunal, não sei se vocês sabem disso, é importante. Existe um tribunal de direito esportivo. Né? Então, como é que lida isso? Então, ele vai... Lembra aquela vez que o Fluminense foi campeão no tribunal? Então, ele vai comentar com isso, é para quem quer. Ou seja, eu me descobri no direito, eu quero trabalhar como advogado de direito desportivo. Esse é o momento. Né?
Na live do Bichara, preste atenção na dica que eu vou dar para vocês. Nós tivemos agora uma live do Bichara. Vou voltar a dizer para vocês, eu não tive essa oportunidade, eu conheci ele depois, de já advogado, formado, etc. O Bichara talvez está entre os 5 advogados mais ricos do Brasil. Se ele não está entre os 3. Ele é o escritório, um dos escritórios mais poderosos. Aí a pessoa me pergunta, às vezes eu estou entrando em sala de aula, vocês me perguntam, como é que eu vou fazer estágio? Já devia estar atrás dele, manda um e-mail, entra no site, fala que assistiu a palestra dele, diz que quer estagiar. Os estágios mais bem remunerados do direito no Rio de Janeiro são os estágios do Bichara. Então, é uma oportunidade única, aquele homem ali, ele está entre os mais poderosos advogados que nós temos, tá? Então, acho que é uma oportunidade de network, essas palestras. Vocês vão perguntar, o Molon, sabe quando eu conheci o Molon? Eu conheci o Molon, eu estava no 2º período da faculdade de Direito, que eu convidei ele para dar uma palestra na faculdade e conheci ele lá, né? E é onde eu conheci a Clarissa, também essas pessoas que dão palestra para a gente, o desembargador Najib, etc., que é um grande nome aí do direito. Tá? Na semana que vem, nós já temos o William Douglas, que é uma palestra motivacional, né? Nesse momento, está difícil ficar em casa, estudar. Hoje, eu até me surpreendi com as palavras do Frei Davi. Não sei se vocês prestaram atenção, concurso de cartório. Aí você vai falar, não, mas eu quero concurso para juiz, salário de juiz. 23 mil, líquido dá 17 mil. Vou dizer para vocês, tem dono de cartório concursado no Rio de Janeiro que ganha 1 milhão por mês. 1 milhão de reais por mês. 1 milhão de reais, vou voltar a dizer. 1 milhão de reais por mês, legalmente. Legalmente, concursado. E para isso, basta o quê? Você passar no concurso. Então, a palestra do William Douglas é para isso, para motivar aqueles que têm esse sonho de passar no concurso público. Eu quero ganhar 23 mil como juiz, promotor, procurador, quero ganhar 5 como técnico de judiciário, Tudo bem, você escolhe a sua área. Quero ser advogado como o Bichara. Aí tem que estar correndo atrás do Bichara. Já mandou um e-mail, já telefonou, já deu um jeito de encontrar com ele. Quem quer ser advogado tem que ir fazer estágio. Escritório de advocacia. Não, eu quero ser dono de cartório. Me descobri nisso. Gosto de carimbar papel. Essa é a minha coisa. Os concursos estão aí. Vários. E é o momento de estudar. Aí contem comigo aqui no que eu puder, no que eu puder ajudar. A minha área hoje, para vocês se atualizarem, hoje eu sou coordenador de captação de recurso público da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, eu estou numa área muito técnica do direito constitucional, que são as emendas constitucionais. Eu vou promover uma palestra para vocês sobre isso, é uma área muito técnica de como que as prefeituras buscam dinheiro do governo federal para investir, por exemplo, no combate a doenças, obras, etc. Então, é uma área do direito específica, depois eu falo com vocês sobre isso. Quero agradecer muito, passamos o dia inteiro em live hoje, eu vou dizer que live dá uma trabalheira, depois quando eu acabo aqui, só para vocês entenderem, eu pego o nome de vocês que participaram da live e vou fazer a chamada no sistema, né, para garantir as horas de atividades complementares. Então, vocês vão receber as horas, quem está participando de todas as lives vai ter umas 50 horas aí, 5 horas de cada live, mais os diplomas, coloca no currículo Lattes, né? Então, vai atrás do palestrante com um diploma dizendo que assistiu a palestra dele para conseguir um trabalho, conseguir um estágio, conseguir algo desse tipo. E a gente está junto. Aí o que precisar, vocês têm meu e-mail pessoal, tem tudo, é só manter contato. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus aí, tenham uma excelente noite e assistam o seriado lá do Hugo Chávez, depois me contem. Um abraço, tchau, tchau.